E aí galera, beleza? Aqui é o professor João Schwartz e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho dos procedimentos, que são equivalentes às funções dentro da plataforma Codular. Se liga aí! Então pessoal, primeiramente vamos explicar para vocês o que são os procedimentos, certo? O procedimento dentro da plataforma Codular ele vai se assimilar bastante às funções que a gente vê em algumas outras linguagens de programação, embora também algumas outras linguagens de programação utilizem o termo procedimento. Essa ferramenta ela não é obrigatória, você não precisa necessariamente utilizar procedimentos ao desenvolver um aplicativo, qualquer aplicativo que seja, certo? Mas, em muitos casos, pode ser que seja mais interessante, facilite o seu trabalho e otimize a sua programação caso você utilize a ferramenta de procedimentos. Então, os procedimentos vão funcionar da seguinte maneira. Você vai criar um procedimento e dentro desse procedimento você vai colocar quaisquer comandos que você tenha interesse. Você pode colocar lá automatizar algum processo. E aí, o que você vai fazer? Dentro lá dos seus blocos de manipuladores de evento, por exemplo, um botão ou qualquer outra coisa que você esteja utilizando, na hora que aquele botão for pressionado ou alguma coisa acontecer, você pode chamar aquele procedimento. Qual é a grande vantagem? Digamos que você tenha, por exemplo, diversos pontos onde você queira fazer uma formatação ou queira que alguma coisa aconteça, né? Quando você tem um procedimento, você pode colocar todo esse comando que você quer que aconteça dentro desse procedimento e quando essas diversas possibilidades de situações que precisam daquele comando acontecer, lá dentro você coloca somente a chamada daquele comando. Então isso vai simplificar tanto na questão de que você não vai ter que escrever várias vezes, quanto que se você por algum motivo tiver a necessidade de modificar o programa, você modificando dentro do procedimento, você já vai estar meio que modificando em todos os manipuladores de evento ao mesmo tempo. Então isso otimiza bastante o seu trabalho. Mas chega de conversa, vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática lá dentro do Codular. Então eu vou acessar aqui a minha plataforma, né? Eu já criei aqui esse exemplinho aqui básico de procedimentos. E aí, para a gente poder contextualizar aqui um pouco, eu vou colocar aqui, por exemplo, caixas de texto. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 caixas de textos, certo? E digamos que esse programa aqui ele seja para fazer algum cálculo financeiro, onde você vai colocar o valor de um empréstimo, o valor de uma parcela, o valor de amortização, qualquer coisa que seja. Então você vai colocar aqui valores, certo? E no caso, a gente vai colocar aqui esses valores como número decimal, né? Todos esses aqui a gente vai colocar como valores de número decimal. O que a gente pode fazer? Eu vou ajustar aqui a tela só para ficar centralizado, certo? E aí eu vou aqui em blocos. O que eu vou querer aqui dentro dos meus blocos? Eu vou querer que basicamente quando a pessoa escrever lá um valor, ela escreve com um ponto, né? 1,5, que seria R$1,50. E aí eu quero que quando a pessoa deixe aquela caixa, né? Quando aquela caixa perder a seleção, ele formate automaticamente para um valor financeiro que seria RS 1,5, né, que seria 1,50, por exemplo. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui na screen, né, no texto, por exemplo, quando o texto recebeu foco, ou melhor, quando o texto perdeu o foco, ele vai editar essa formatação, né? Essa formatação ela pode ser feita de forma bem simples, da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui o texto e vou editar esse texto para, de acordo com se, cadê aqui? Lógica, né? Se, ou melhor, desculpa, texto se esse texto contém uma parte de texto, que seria essa parte de texto. Notação financeira, a gente vai utilizar aqui o R cifrão. Né? Então, se, que texto é esse? Eu vou pegar aqui o próprio texto da caixa de texto.
E se esse texto contém RS, eu vou jogar lá na caixa de texto o próprio valor do texto. Caso ele não contenha o RS, o que eu vou fazer é colocar lá, eu vou juntar inserindo o RS, eu vou colocar um espaço aqui ao final, e depois eu vou colocar o próprio texto, só que eu vou substituir desse texto o segmento onde eu tenho uma vírgula, onde eu tenho um ponto, por uma vírgula. Beleza? Então, na hora que eu escrever aqui um valor nessa primeira caixa e eu mudar, eu clicar nessa segunda caixa, esse valor aqui ele vai ser formatado, caso eu não tenha já escrito o R cifrão e tenha escrito com vírgula, ele vai ser formatado para o valor com vírgula, certo? Isso aqui é uma formatação bem básica, a gente poderia ainda explorar mais, colocando ponto de divisão de milhar, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, certo? E aí, fiz isso daqui. Beleza? Como é que eu faria, então, para as demais caixas? Eu teria que repetir essa mesma coisa para todas as demais caixas, certo? E aí, se de repente eu desejo mudar alguma coisa aqui, eu teria que mudar em cada uma delas. A alternativa que a gente tem é, por exemplo, pegar aqui para a caixa 2, perder o foco, e ao invés de eu colocar isso daqui tudo, toda a vida em todas as caixas, eu posso fazer dessa maneira. Eu vou vir aqui em procedimentos, vou selecionar aqui, eu tenho duas opções de procedimento. Um procedimento que ele vai realizar ações e pronto, e um segundo que vai realizar ações e ao final ele vai ter um determinado resultado, né? Então ele é como se for, ele vai ter como retorno lá um valor que eu posso soquetar. Como é que isso vai funcionar? Da seguinte maneira, se eu criei aqui procedimento com retorno, criei aqui esse procedimento, vou criar também o outro procedimento, que é o procedimento sem retorno. Coloquei os dois, quando eu venho aqui em procedimento, eu vou ver que vai aparecer aqui dois novos blocos, que são exatamente os blocos que chamam esses procedimentos. Então aqui eu tenho o primeiro bloco. Bloco sem retorno, ele tem o tipo de encaixe, onde ele vai encaixar aqui, acima ou abaixo do comando, e ele vai ser chamado e pronto. Ele não vai retornar nada para ser atribuído a nenhum local. Já aqui o segundo bloco, o chamar com retorno, procedimento com retorno, ele vai servir espetando aqui, ele vai soquetar em um plug aqui de um determinado outro bloco, né? Por exemplo, já eu vou fazer primeiramente utilizando aqui o bloco com retorno. Como é que eu faria isso daqui? Basicamente eu posso recortar esses blocos todos e jogar eles para cá. Bloco com retorno. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou estar colocando, ó, o bloco com retorno, certo? Em um e no outro. Mas tem um detalhe. Aqui, ó, a gente estava olhando, deixa eu colocar aqui embaixo, a gente estava olhando isso aqui para a caixa de texto 1, né? Então, se eu fizer isso daqui, esse segundo bloco ele vai estar formatando, na verdade, o valor que está na caixa de texto 1. Como é que eu posso alterar isso? Clicando aqui nessa engrenagemzinha, o que eu vou ter é que vai aparecer aqui a possibilidade de eu criar entradas nesse meu bloco. Então, quando eu coloco aqui, eu coloco uma entrada e eu vou renomear ela para texto, certo? Isso aqui é uma entrada do meu procedimento. Percebam que quando eu coloco essa entrada, aparece aqui, ó, um plugzinho no meu bloco de chamada desse procedimento, onde eu posso atribuir um determinado valor de texto. O mesmo vale para esse outro bloquinho aqui, né, o sem retorno. Se eu colocar aqui uma entrada, ela vai aparecer aqui, e aqui nos blocos de procedimento também vai aparecer o plugzinho no bloco que chama esse procedimento, certo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar aqui o valor da caixa de texto, eu coloco aqui, na hora que ela for chamada caixa de texto 1, caixa de texto 2, e aqui dentro, ao invés de usar aqui caixa de texto, eu vou utilizar o texto. Ora, e o que isso vai estar fazendo, pessoal? Deixa eu substituir isso daqui. Pronto. Dessa maneira, o que vai acontecer? Quando eu perder o foco aqui da primeira caixa de texto, o que vai acontecer é que
ele vai chamar aqui esse bloco, que vai ajustar o valor da caixa de texto e vai estar enviando para o procedimento o valor que já está na caixa de texto. Então, quando ele receber esse obter texto aqui, ele vai ser o quê? Se foi perder o foco a primeira caixa de texto, vai ser o valor da caixa de texto 1. Se quem perdeu o foco foi a segunda caixa de texto, ele vai estar enviando o texto da caixa de texto 2. Então, isso aqui deixa automatizado. Isso aqui eu posso repetir agora para todos os blocos. Aqui eu posso botar a caixa de texto 1, 2, 3, e basta eu repetir isso aqui, colocando aqui caixa de texto 2, ou colocando aqui caixa de texto 2, e aqui caixa de texto 2, caixa de texto 3, caixa de texto 3, e pronto. Se depois eu quiser mudar para colocar o ponto a cada 3 dígitos, né, o separador de milhar, eu posso depois alterar somente aqui dentro do procedimento e isso vai estar alterando para todos os elementos. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu mostrei para vocês que dá para a gente fazer com o bloco de retorno. E aí você deve ficar, mas com outro bloco não dá para fazer. Dá sim. Os dois funcionam para as mesmas coisas. Vocês só vão ter que fazer de forma diferente, mas os dois funcionam para as duas coisas. Vocês utilizem o que vocês tiverem mais afinidade. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa, perdeu o foco, só que para a caixa de texto 3, certo? E aí, percebam o seguinte. Aqui eu não posso colocar simplesmente o ajustar texto da caixa de texto 3. Por quê? Porque eu não vou ter como atribuir o valor, já que esse procedimento aqui ele não vai retornar um valor. O que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar aqui dentro simplesmente a função que chama a caixa, aquele procedimento, né? O bloco que chama aquele procedimento. Aqui eu vou colocar, ao invés de texto, eu vou colocar componente. O que é o componente, pessoal? Bastante tempo atrás, quando eu falei um pouquinho sobre os tipos de variáveis que a gente tem, eu falei para vocês que a gente tinha variável de texto, matemática, lógica e também tinha de componentes, né? Como é que vai funcionar isso de componentes? Aqui eu estou pegando a caixa 3 e aí eu vou atribuir aqui para o meu procedimento dizendo que é a caixa 3 que perdeu o foco. Como? Eu vou selecionar aqui em caixa 3 o último bloco da lista, que é o quê? Somente caixa 3. Percebam que não é o texto da caixa 3, ou a altura, ou alguma variável da caixa 3. É simplesmente caixa de texto 3. Isso significa que é o componente caixa de texto 3. Então, eu estou mandando isso para o meu procedimento. E aí, como é que eu vou fazer aqui dentro do meu procedimento? Para simplificar, para ficar mais fácil, eu vou criar aqui uma variável, certo? Que eu vou chamar de texto, que no caso vai ser o texto desse componente. Então eu vou atribuir ele para qual? Aqui embaixo a gente tem um tipo de bloco que a gente ainda não utilizou e que a gente vai aprender a utilizar agora, que é o qualquer componente. Como é que esse qualquer componente funciona? Ele vai pegar aqui, por exemplo, qualquer caixa de texto. E aí aqui dentro ele tem vários blocos, como por exemplo o bloco que dá a propriedade de texto. Cadê? Texto. Então aqui eu vou estar retornando o texto da caixa de texto. Que caixa de texto? Aqui embaixo eu vou atribuir justamente esse valor, o componente. Se eu botar aqui caixa de texto 3, por exemplo, ele vai retornar aqui o texto da caixa de texto 3, certo? Mas como isso aqui é um procedimento e eu quero que ele fique genérico, ao invés de colocar aqui caixa de texto 3, eu coloco aqui a variável componente, que foi exatamente o que o procedimento recebeu lá na hora que ele foi chamado. Então, aqui eu já tenho que em texto eu vou ter o valor da caixa de texto 3. Show? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar novamente aqui os blocos de qualquer caixa. E agora eu vou, em vez de ler, eu vou ajustar o texto. De que caixa de texto? Aquela que eu defini na hora que foi chamado o procedimento. E aí eu vou ajustar ele para o quê? Mesma coisa que eu fiz aqui. Vou copiar aquele mesmo parte daquele procedimento. E aí é que eu vou estar ajustando a caixa de texto do componente para, se contiver o valor RS já no texto, deixa o próprio texto. Se não tiver, adiciona o texto, substitui o ponto por vírgula. Esse texto aqui, no caso, é esse texto daqui, certo? Isso é uma variável local, só vai estar reconhecendo aqui dentro. Esse texto aqui é o texto dentro desse procedimento, também é uma variável local, certo? E aí, feito. Aqui eu posso colocar agora a caixa de texto 4. Na verdade, eu vou copiar até isso aqui. Aqui coloquei caixa de texto 4 e eu substituo o componente por caixa de texto 4.
E caixa de texto 5, eu substituo aqui também por caixa de texto 5. Beleza, pessoal? E aí tem mais. Eu vou colocar aqui ainda um último bloquinho desses qualquer componente, que vai ser esse aqui, o segundo, certo? O que esse bloquinho aqui ele vai fazer, pessoal? Ele vai dizer, ó, quando qualquer caixa de texto, when any, quando qualquer caixa de texto perder o foco, ele vai ser chamado. E aí aqui dentro eu tenho componente e outro ainda não manuseado. Não me interessa muito, mas eu vou utilizar aqui o componente, certo? E vai funcionar como? Eu vou voltar novamente aqui nesses bloquinhos de quando qualquer caixa de texto. E eu vou ajustar, peguei aqui o highlight, mas eu vou ajustar para texto. Eu vou ajustar o texto do componente. Opa, peguei aqui o errado. Do componente para o quê? Para vazio. O que esse bloquinho vai fazer? Quando qualquer caixa de texto, desculpa, não é perder o foco, é receber foco. Pronto. Quando qualquer caixa de texto receber o foco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto dessa caixa de texto que recebeu o foco e vai zerar. Para que serve isso? Ora, se está escrito lá umas coisas e a pessoa clicou lá para reescrever, não faz sentido ela ter que apagar tudo que está lá. Então isso daqui já vai funcionar dessa maneira. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Companion, como é que isso está funcionando. Deixa eu colocar aqui para conectar. E eu vou abrir aqui o nosso Companion. Então, aqui no nosso Companion, eu vou colocar aqui o código MAQSDP. Pronto. Opa. E eu vou colocar para ele conectar. Conectando, né, a gente tem aqui os nossos elementos. Eu vou colocar aqui na primeira caixa de texto 1.50. E aí, quando eu clicar aqui na segunda caixa de texto, ele formatou para 1,50. R$ 1.200. 1.200.50. Quando eu clicar aqui na caixa de texto, ele vai deixar lá 1.200,50. Só que, se eu quiser alterar esse valor na hora que eu clicar aqui, ele vai zerar o valor e vai voltar ao valor da caixa de texto. Entendido como é que funcionam os procedimentos? Como eu falei, os procedimentos eles não são obrigatórios. Você vai ver aí em determinadas condições, pode ser mais útil para o seu programa ou não, certo? Então fica muito a critério do programador se ele vai utilizar um procedimento ou não. Se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir aí embaixo, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo e se vocês estiverem com dúvida, por favor, deixem as dúvidas aí embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!